Lembra que o Samuel pegou o chifre dele e ele foi na casa do... Deixa eu segurar o chifre certo aqui. Isso. É o... Ah, sim? Não, senão... É porque as crianças brincam comigo. Se fazer assim, vira unicórnio, né? Se pôr aqui, vira capiroto, né? Então, é o chifre da unção. Presta atenção, gente. A missão do profeta era ungir. Amém? A missão do profeta é ungir. Por quê? Deixa eu falar para vocês. A unção, diga comigo, ela é transferida, ela é aumentada, é repartida e ela quebra o jugo. Ninguém recebe uma unção se não for através de outra pessoa. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele falou para o discípulo dele, Timóteo, né? Desperta os dons espirituais que você recebeu com a imposição de mão. Mas e Paulo? Lá em Atos capítulo 9, Paulo, tudo bem, teve um encontro com Jesus em Damasco, lá no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele, mas precisou de uma pessoa, de carne e osso, ir lá, orar pela cura dele, e impor as mãos sobre ele, e ele recebeu o Espírito Santo. Então diga assim para o seu irmão, você recebe a unção, e você reparte a unção. Você recebe a unção da palavra, você recebe a unção do culto, as células de aliança ela tem uma unção, você recebe essa unção e você reparte a unção lá na célula, né? Teve até, a Amanda está fazendo a célula na casa de uma pessoa, né? E o menino até uma hora vai compartilhar, né? Ele estava com um carro apreendido 9 meses no pátio, um monte de coisa. Ele colocou a fitinha no braço, liberou o carro dele no pátio sem pagar nada. Foi mais ou menos assim, foi assim, Lino? 9 meses, né? A criança nasceu, o carro apareceu. Então, gente, nós temos que acreditar nisso, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos ler aí, 1 Samuel 16, verso 1, amém? Pode projetar, que eu leio o de lá, amém? Verso 1, vai, Carol. E de verso 1. 1? Não é 5, não. É que estava 5 lá. E disse o Senhor a Samuel, até quando você terá dós de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o vaso ou o chifre, dependendo da versão, e vem. Isso eu já falei, a rejeição. Eu vou te enviar a Jessé, o belemita, quer dizer, de Belém. Porque dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz assim, olha, eu vim sacrificar o Senhor. E convidarão Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-te-ás aquele que eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e os cidadãos da cidade saíram ao seu encontro, tremendo, apavorado, e disseram assim, é de paz a tua vinda? Porque quando o profeta chegava, ou ele trazia paz, ou trazia palavra, ou trazia juízo. Muitas vezes os profetas chegavam e falavam assim, põe em ordem a tua casa que você vai... Deus vai dar baixo no seu CPF aí. Foi isso que ele falou, foi isso que o profeta Isaías falou para o rei Ezequias, põe em ordem a tua casa aí, cara. Põe em ordem, conversa com a sua velhinha aí, resolve as pendências, porque você vai, cara. Ele tinha um problema estomacal. Então, o profeta, às vezes, ele trazia uma palavra de juízo. E falou, não, é de paz? Falou, não, eu vim sacrificar, eu vim estar em comunhão com a casa de Jessé. É de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. E santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício.
E santificou Jessé, os seus filhos, presta atenção, até esse momento tinha 6 filhos só. Seus filhos ao sacrifício. O mais novo não estava aí. Verso 6. Continuando 5 ou 6? Emperrou? E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor. Então tá bom. Então aí foi entrando, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos irmãos Davi tinha? 6. Mas quando você lê aqui em 1 Samuel, você lê o Eliabe, diga Eliabe, Abinadab e Samar. Mas a Bíblia fala que era mais. Aí você tem que olhar em Crônicas. Crônicas conta a história. Eu só vou ler o nome dos outros meninos, né? Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem e Davi o 7º. Agora preste atenção, quando um pai coloca o nome num filho, é porque ele quer ver o bem dos seus filhos, né? Marcão, por que vocês colocou Noah? Oi? Quer dizer que esse filho era uma promessa que Deus estava dando descanso. Assim como Deus deu descanso para a terra, espiritualmente Deus estava dando descanso para o Marco e para a Tati, correto? E assim, e quando Jessé deu o nome dos filhos, por exemplo, o nome Eliabe significa Deus é pai. Não era um camarada que estava... Não eram 7 filhos. Falou assim, o Jessé não falou assim, cadê os seus 3 filhos? Falou, espera um pouquinho que eu vou mandar chamar. Um está no Itatinga, um está na biqueira e o outro está no boteco. Não, ele estava ali com o pai. Ele estava ali, falou, não, um está usando droga, um está tomando... Gente, eu fui pregar, os haitianos sabem o que é corotinho, pastor Vilela. Eu não sei como é que o meu intérprete traduziu corotinho, né? Mas ele sabe o que é corotinho lá, né? E corotinho é o final da estrada, né? E o Eliabe é Deus é pai. O Abinadab é pai amoroso. E Samar significa espanto. Ou era muito bonito, ou quando ele nasceu era meio esquisitinho, que a mãe olhou para ele, né? Assim, falou, como é que vai chamar espanto? Bom, enfim, esses são os 3 personagens, né, que estavam lá na casa de Jessé. E o Samuel foi com o chifre lá, com uma missão. Diga assim comigo, quem tem a unção de Deus, tem uma missão. Diga para o seu irmão, qual é a sua missão? Ganhar, consolidar, discipular e enviar, estabelecer pessoas na vontade de Deus. Amém, meus irmãos? E aí, Jessé, o problema não foi que a unção do chifre na cabeça de Saul que estragou ele. A unção não estava legal, o óleo não estava legal aquele dia. Não, o problema não era quem ungiu, o problema não era o óleo e o problema não era o recipiente. Por quê? Porque foi o mesmo. Muitas pessoas recebem a unção e não sabem o que fazer com a unção. Recebe a palavra e não sabe o que faz com essa palavra. Eu dou um exemplo quando eu fui na igreja pela primeira vez, que já contei umas 500 vezes, igual a história do bife. Igual ele conta, repetido, eu posso também, né? Eu fui pela primeira vez, eu recebi a palavra e eu levei um coleguinha de bar comigo. E Deus falou comigo naquela noite. Deus falou comigo, eu falei, opa, esse negócio aqui. Aí, a gente estava saindo da igreja, descendo, tinha um degrau assim, e ele falou assim para mim, não convenceu esse negócio aqui não. Eu falei, mas eu vou voltar aqui. Ele falou, esse negócio não me convenceu, eu não. Ele está no bar até hoje, faz 32 anos. E eu ouvi a palavra de Deus. Então,
A Bíblia fala claramente que a palavra de Deus, a unção de Deus é repartida para as pessoas. E você tem que receber e colocar em prática aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Amém? A unção não é para ser guardada. Porque o que você guarda, o óleo, é vidro de pimenta. Para curtir. A unção, ela tem que ser recebida e ser repassada. O Du sempre fala que a capa cai no ombro de alguém, né? E eu perguntei para ele, falei assim, e a capa de Bartimeu caiu no ombro de quem? A capa de Acã caiu no ombro de quem? Tem coisa que a gente precisa pensar, né? Amém? Bom, então Jessé estava lá reunido com a galera dele lá, né? Então eu queria chamar 3 filhos de Jessé aqui na frente. Eu quero chamar aqui na frente o Eliabe, que representado pela pessoa do Célio. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém? Vamos chamar o Samar, representado pela figura do Carlos, amém? Glória a Deus por isso. E eu quero chamar o Abinadab, pelo Tiago Vasconcelos. Amém. Então estava ali. E eu vou precisar de um Samuel. Samuel é eu, né? Vem cá, Jessé. Vem cá, ô Samuel. Então tá, o Jessé está lá. A gente não ensaiou, amém? Mas tá bom. Jessé, esse aqui é os meninos? Sim. Menino, né? Bonito, hein? Tá, coradinho eles, né? Tá bonito. Esse aqui tá... Esse aqui é o mais fortinho. Esse aqui fica tirando carta lá para os irmãos do dirigir carroça lá, né? Amém? Esse aqui, Jesus multiplica peixe e fica fazendo sushi lá, aquelas coisas lá. Eu sei quem que é. Eu que tenho olho verde, igual do papai. Bom, então vai. Dá uma desfiladinha aí, né? Vamos ver, né? Dá uma desfiladinha aí, né? Vai, filho. Você não quer unção? Vai lá, vai, Zafi. Vai, isso. Bonitinho. Pode voltar. Muito bem. Esse aqui tem o olho do pai. Aleluia. Meu filhão. Esse aí é o... Aleluia. Esse aqui puxou. Enquanto os meninos estavam ali se preparando, eu acredito que certamente, diz o versículo 6, certamente está perante o ungido do Senhor. Vem cá. Ajoelha aí. Você vai receber a unção. Samuel, fala, Senhor. não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu tenho rejeitado. Ih, deu ruim. Não foi. Os olhos verdes não deu. E aí eu fiquei, o profeta ficou lá na casa, falou assim, o Jessé, acabou os meninos? Mais um? Não. Fora esse aqui. Deus, um. Mas cadê o outro que não está aqui enquanto a gente está comendo? Ele está no campo. Está trabalhando? Está trabalhando. Então manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar, nós não vai comer. Vou chamar, vou buscá-lo. Isso. E aí veio o mais novo, que o nome dele era Davi. A palavra Davi é chamado amado. Pode ser. Fica no ladinho ali. Querido. A palavra Davi significa amado.
querido, preferido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a pastora Clô e nós estávamos casados de novo, eu fui ministrar num evento em Vinhedo. Casado de novo. E eu fui ministrar. E uma irmãzinha chegou para mim. Eles estavam saindo da renovação carismática, indo para uma igreja. Ela falou assim para mim: sua esposa está grávida? Eu falei: não. Não, a gente casou agora, recém-casado. Ela falou assim para mim: sabe por quê? Deus manda te dizer que o Davi está vindo aí. Eu falei: dona, tem certeza? Ela falou: Deus manda te dizer que o Davi está vindo aí. Tanto que quando ela engravidou, o médico da Unicamp falou: vocês querem saber o sexo? Falou: o sexo a gente já sabe, que é homem. Sem ver a imagem. E a palavra Davi significa amado, querido, preferido. Foi Jessé que colocou o nome desse filho dele mais novo, né? E baseado nessas promessas, que tem a ver para a igreja também, para vocês também, porque vocês são amados, amém? Vocês são queridos, vocês também são preferidos do Senhor, amém? Deus escolheu você, né? Vem, Davi, aqui. Aleluia. Aleluia. Davi. Esse Davi já está. Disse então Samuel a Jessé: acabaram os moços de ele, ainda falta o menor, ele está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque nós não assentaremos até que ele venha. Então mandou chamar. Ele era ruivo? De boa aparência, cabelo grande, não, né? E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é ele. Vamos dizer essa palavra? Pois é ele. O que Deus tem na sua vida é seu. Amém? Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. O que Deus tem na sua vida. Não, já está aqui. Agora é com ela. Hã? Não. Ali. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode vir ir. aqui o Samuel e o profeta Samuel e Davi. Meu Davi. Queridos, na realidade eu pensei que esse ato profético fosse feito no final, né? Não, agora eu vou falar da unção. Vem cá. Tá com medo, menino? Igual nós fizemos com a terceira idade aí. Aleluia. Então nós vamos continuar. Nós temos ouvido muito e ouvimos nesse acampamento sobre que a unção, ela potencializa, né, aquilo que a pessoa já recebeu de Deus. E é isso que nós vamos fazer com o Davi neste momento. Nós vamos, através da unção, como um ato profético, potencializar uma unção, uma palavra de Deus, que Deus já tem para a vida dele. Como o pastor aqui ministrou, né, o Brás, que quando ele foi ministrar, Deus falou com ele. Ele sempre esquece algumas partezinhas, mas Deus falou com ele assim: Deus manda te dizer que ele vai te dar um filho, homem, como Davi, segundo o coração de Deus. Então isso é muito forte. Então, eu creio que ser um Davi, eu até pedi ajuda aqui para a pastora Adria, né? Vou ter que pôr.
sobre as características de Davi. Essas características eu vou estar falando para você, porque é você que está recebendo nessa noite essa potencialização dessa unção, né? E que desde antes do ventre, não foi desde o ventre que você foi chamado, que você foi escolhido pelo Senhor, mas foi antes. Então Deus tem um propósito na sua vida tremendo e maravilhoso. E eu creio nisso porque eu, dentro de casa, juntamente com seu pai, nós vemos o seu procedimento. Nós vemos o seu buscar a Deus, nós vemos os seus choros, os seus momentos de oração diante do Senhor, nós vemos os seus jejuns e às vezes até dizemos, calma aí, não precisa jejuar tanto também assim, né? Cuida da sua saúde. Filho, e todos os homens e mulheres que têm um chamado de Deus nas suas vidas, eles passam sim por momentos difíceis, por momentos de lutas. E eu sei que você foi gerado com grande luta. Você foi gerado, cresceu sentindo dores no seu físico, sentindo dores também no seu emocional, talvez com muitas feridas e traumas. Mas eu quero, como autoridade de Deus, como autoridade de mãe sobre a sua vida, autoridade pastoral, quebrar em nome de Jesus todo e qualquer trauma que possa ter no seu coração, de todos esses procedimentos que você fez desde o ventre. Amém? Procedimentos, como que chama? Fala, pastor. Medicinais, né? Isso, né? Medicinais. Mas que o Senhor sempre esteve contigo. E eu quero que você saiba que uma das palavras de Deus também para Davi é que o Senhor era com ele. E Davi foi um homem guerreiro. Você é um guerreiro. Davi foi um homem adorador. E mesmo que você não toque, você não maneje um instrumento, você não cante, tenha uma voz eloquente, mas o seu coração, coração quebrantado, e esse tipo de coração que Deus procura, que Deus, né, é um coração contrito. E você tem um coração disponível. Aquilo que te pedirem para fazer, o que te vier à mão, você não lança fora, mas você faz. E uma das características também aqui de Davi, que ele era um homem valente, foi um homem valente. Você é um jovem, um homem valente, um homem guerreiro. Você é disposto. E a gente não ouve reclamações dos seus lábios, mas a gente ouve adoração dos seus lábios. E o Senhor também chamou Davi para governar. E eu creio que tem um governo do Senhor sobre a sua vida, né, que ainda vai ser estabelecido para governar vidas, pessoas, lugares, em nome do Senhor Jesus. E como você já recebeu uma palavra também neste seminário que você foi, que você está sendo puxado como um arco, né, como um arco, essa flecha que se chama Davi, que se chama Paulo e que se chama João, está sendo puxado para no momento certo essa flecha ela ser lançada e que você cumpra o alvo e o propósito do coração de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que a força de Deus e as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua esposa, que já está preparada por Deus, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te faça prevalecer em todos os seus caminhos. Que você seja encontrado fiel, amando ao Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Amém? E saiba que no decorrer da vida o diabo se levanta, né? O diabo se levanta contra nós com ciladas. O diabo quer nos paralisar a obra que Deus tem através de nós, através de um chamado que Deus tem na sua vida. Ele quis te paralisar de muitas maneiras e vai tentar, mas
como eu já disse aqui, aquele que tem um chamado de Deus, ele se torna imortal até que ele seja cumprido. E eu digo que o chamado de Deus, a unção de Davi, que Deus... Cadê o óleo, filho? A unção, né, de Davi, que já está em você, muito mais do que dada por nós, mas dada por Deus, que te escolheu antes do ventre. Neste momento, ela vai ser potencializada através do sacerdote, que é o seu pai. Amém. Deixa eu explicar. Isso aqui é um ato profético, amém? Isso é um ato profético. Daqui a pouco eu vou pregar para a igreja, amém? Em nome de Jesus, amém? Estende as mãos para aí. Quando eu levei ele para a bisavó dele ver, ela olhou e falou: nossa, Mari, esse aqui vai ser guitarrista. E ela era da congregação cristã, que lá não toca guitarra, né? Assim, por enquanto, eu já tentei. Ele tentou tocar teclado, ele tentou tocar violão, coloquei para tocar piano, guitarra, tudo que você imaginar, batuque, tudo, não deu. Eu acho que deve ser uma coisa diferente, né? Acho que é a harpa, né? Deve ser a harpa, porque tudo que nós tentamos aí não deu. Paguei gente para tocar. Mas, amém, gente? Vamos orar pela vida do Jota, amém? Representando o propósito de Deus para a igreja, em nome de Jesus, amém? Essas palavras eu quero declarar para vocês também, em nome de Jesus, amém? É que, como nós falamos assim, no dia da Santa Ceia, já ungiu a igreja, então não tem um propósito de ungir as pessoas novamente, amém? Em nome de Jesus, estende as mãos para cá. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, assim como aquele dia, Senhor, uma unção foi estabelecida na casa de Jessé. Ali foi levantado uma pessoa. Que muitas pessoas sejam levantadas aqui também, com um propósito, em nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dele, as promessas de Deus, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Aleluia. Amém. Vamos continuar na palavra aqui. Amém. Pois muito bem, versículo 13. Pode ir. Deus, senta lá, Deus. O Deus tem que sentar agora, que o Deus não vai interromper mais hoje. Só se ele quiser, né? Se ele descer lá do céu e falar: pastor, vai, para, né? Mas aí o versículo 13, vamos continuar na nossa história, agora é com a gente aqui, amém? O que diz o versículo 13? Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia, e deste dia em diante, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel se levantou e foi para Ramá. Coloca na outra, a Almeida Corrigida Fiel. Vê se esse mesmo versículo, Almeida ACF. Né? O mesmo versículo 13 aí, por favor. Vamos lá. Senão eu ia embora com o chifre. Né? Que vaso e chifre é a mesma palavra no hebraico. Vamos ler? Diz aí, lê comigo, lê o versículo 13. Então, amém, obrigado, gente. Algumas considerações. A unção, naquele dia que foi ungido Davi, foi ungido na presença dos seus irmãos. Não foi aquela unção, eu fui lá não sei onde, foi ungido, né? Alguém viu? Não viu não, Deus levantou alguém, foi lá e me ungiu. Não, a unção é algo que é vista. Amém? O próprio Davi diz depois que a fidelidade de Deus tem que ser vista no meio do seu povo. E a pastora Crow falou que é assim, existe coisas, diga comigo, que potencializam a unção. E tem coisas que roubam a unção. Porque o personagem do mês passado, ele perdeu a unção.
E aí ele começou a ser atormentado. E a palavra potencializar significa tornar mais ativo, tornar-se uma pessoa mais eficaz, intensificar, aumentar, reforçar, ou seja, você é potencializado. Eu até citei, depois a Tati agradeceu que eu fiz propaganda da Eurofarma, né? Mas, por exemplo, se eu tenho um xarope antialérgico e eu quero que ele seja potencializado, eu coloco nele um corticoide. Aí ele é potencializado. Um corticoide pode ser um prednisona, um dexametasona, um betametasona e outras coisas mais. Então, é uma substância que é colocada na outra e é potencializada. O que acontece? Quando você vai fazer a obra do Senhor, Paulo diz assim, então a gente temos que usar no Antigo e Novo Testamento: eu não vim ter com vocês com palavras persuasivas de sabedoria do homem. Eu não vim aqui trazer inteligência. Eu não quero convencer vocês com palavras inteligentes, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que, o que acontece? Para que a pessoa se apoie no poder de Deus. Amém? Diz amém. Não é palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito Santo de Deus. E aí eu fico assim, pensando, e aí eu queria falar sobre 2 níveis de unção nessa noite, dentro desse a visão do homem e o propósito de Deus. Deixa eu até tirar aqui, já rasguei, mas amém. Quero falar sobre 2 níveis de unção para a igreja, amém? 2 níveis de batalha, as preparações para a batalha da vida. Eu quero falar da unção, do nível da batalha no secreto e o nível da batalha no público. Sargento Giovanni, o que vocês ficam fazendo, correndo, andando com... Como é que chama o blindado lá? O Guarani. O que vocês ficam fazendo? O que vocês estão fazendo lá? Preparando para a batalha. Estão preparando para a batalha, correndo. Né? Fica lá. Né? Mais ou menos assim, né? Cada vez sai um. Não é assim, não fica, não é? Ah, não é assim não, né? Cada vez sai um. Não é isso não, né? Mas tá bom, tem a música lá, a gente assiste filme de ver lá. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão se preparando para a batalha. Por que eu estou dizendo? Que todo mundo que quer receber as promessas, todo mundo que quer receber a unção, todo mundo que quer receber o agir de Deus na sua vida, você precisa se preparar para a batalha. Logicamente que esta unção que o Davi recebeu, ficou nele. E ele tocou a vida dele. O que ele gostava de fazer? O que ele fazia? Ele cuidava de ovelha e ele compunha os seus salmos. É um trabalho e ministério. É o trabalho de cuidar de pessoas e é um levita, é um adorador. Ele continuou. Ele não chegou lá na casa do Saul... Seu Saul, quero dizer para o senhor o seguinte: sai fora. Agora é eu. Comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Aconteceu um caso desse lá no interior, que o pastor dela foi embora para o seminário, e aí pegaram um rapaz lá, vendedor de égua. É verdade. Vendia égua, vendia cavalo, fazia rolo com cigano. Gente, é a linguagem do interior, é um vendedor de égua. E ele disse assim: agora, esta igreja vai ter um pastor que nunca teve até hoje. Agora vocês vão conhecer o que é um pastor de verdade. Esse pastor dela que foi para a igreja, vai fazer 30 anos, ele é um apóstolo hoje, prega nas nações. E o outro? Aquele que falou: não, agora
Comigo vai ser diferente, na minha gestão vai ser diferente. Agora vocês vão ver um pastor de verdade. Gente, não durou 2 meses. Ele chamou eu de canto assim. Ele falou assim: Braz, é o seguinte, cara. Não dá para você ir cuidando da igreja aí não, porque tem um povo atrás de mim aí. Tem um povo atrás de mim aí, querendo bujão de gás. Ainda bem que não é agora na batalha, né? Porque naquela época era mais baratinho, né? Querendo bujão de gás, porque ele era vereador, né? Querendo bujão de gás, batendo na minha porta lá com conta de água, conta de luz, tudo. Acho que é melhor você ir cuidando aí, que eu vou dar um tempo. Aí eu fiquei pensando, né? Cadê o pastor? Sabe o peito de pomba? Porque, qual a diferença? O pomba. Pomba, você sabe, tem o peito estufado, né? Não, porque comigo agora vai ser diferente. Assim, eu vi assim, naquele momento, Deus pegou eu e jogou lá na cova dos leões, né? Foi aí que começou a minha saga. 32. Eu tinha 26 anos, na idade de João Paulo, 26 anos. Foi lá. Mas assim, e aí Davi, ele continuou. E aí surgiu o dia da batalha, do Golias, que todo mundo conhece. Vamos lá, 1 Samuel 17, verso 34. Davi foi provado nas malhadas e foi provado no lugar que ninguém via. Vamos dizer comigo, diga assim: Davi foi provado nas malhadas e no lugar que ninguém via. Porque Deus estava preparando ele, lutando contra aqueles animais, que eu vou explicar daqui a pouco. Ele teve que enfrentar esses animais, sabe por quê? Para mudar de fase. Verso 34. Aí Golias estava desafiando Israel e ele foi levar um moço na roça. Para que o Du sempre fala, não, porque você tem que pegar a marmita, embornar e levar para a roça. Bom, gente, nós sabemos o que é isso. Se vocês também sabem o que é. Você levava almoço na roça? Quantas marmitas você levava para os seus tios? 5. Sabe aquelas marmitas que tinham um cabo, colocava 1, 2, 3, 4, 5? E, como ela tinha, o vô dela só tinha 12 filhos, então ela ia assim. 12. 12, tá bom. E aí Davi, ele não foi lutar, ele foi levar um lanchinho. E ele viu. Ele falou: eu quero. Verso 34, vamos ler. Então disse Davi a Saul: teu servo. Não é porque o líder tem erro, tem defeito, que a gente fala: eu não quero ele. É o teu servo. Apacentava as ovelhas do seu pai, do Jessé, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele levantava contra mim, eu lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Gente, esse tipo de batalha são as batalhas do secreto. Esse tipo de batalha você não faz selfie. Esse tipo de batalha você não coloca no seu status. Esse tipo de batalha você não posta. E você não marque as pessoas para mostrar que você é o cara, que você é a cara. Ninguém sabia. Talvez nem Samar, nem Abinadab, nem o outro irmão sabia. Falei: pai, o Davi enfrentou urso, enfrentou leão aí? Falei: não estou sabendo não. Sabe por quê? Que existem batalhas que você vai enfrentar no secreto. Diga para o seu irmão, fala assim: tem batalha que é sua. É sua, é sua. A verdade é que nós queremos ser na frente das pessoas, mas nós devemos praticar quando nós estamos sozinhos. E a unção, na realidade, ela é ampliada, não é aqui. Aqui você recebe,
Mas como nós tivemos aí, você tem que orar em língua, você tem que ler a palavra, você tem que praticar. O que você vai fazer? Você vai aumentando a oração, o nível de unção na sua vida. O que o Judas fala a respeito? Edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é edificar uma casa? É construir uma casa, construir uma vida, orando no Espírito Santo. Né? Segundo Kenneth Hagin, nos seus livros que ele falava, quando esse termo orando no Espírito Santo, ele está se referindo, e o pessoal do Rema ensinou isso por muitos anos, ensina, orando em línguas, a linguagem do Espírito Santo. Romanos 8:26 diz assim: muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Como que é essa intercessão do Espírito Santo? Jesus intercede lá em cima. Aonde que o Espírito Santo intercede? Pergunta para o seu irmão, onde que o Espírito Santo está? Dentro da gente, né, pastor Vilela? Dentro da gente, né? Quando você vai trabalhar, o Espírito Santo está com você? Amém? Quando você recebe pagamento, você olha no site Shopee, o Espírito Santo está com você? Tá, né? Quando você briga com a mulher, o Espírito Santo está com você? Ou você fala assim: Espírito Santo, espera ali um pouquinho. Deixa eu fazer uma DR aqui. Não, ele entristece. A Bíblia fala que tem coisa que entristece o Espírito Santo. Então, esses gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, é essa linguagem de oração. Vamos dizer comigo, diga linguagem de oração. Essa intercessão no Espírito, que você está numa situação, deixa eu explicar para você, você está numa situação, você está numa empreitada que você não sabe orar como convém. Pastor, eu estou num dilema, o que você tem que fazer? O pastor Vilela ensina, vai orar em língua. Vai orar em língua. Gemidos inexprimíveis. Vai orar em língua. Vai buscar a presença de Deus, que Deus vai te direcionar. O que você está fazendo? Diga assim: estou aumentando o nível da minha unção. Amém? Sabe o que você está fazendo? Matando o leão e matando o urso. Essas coisas, meu irmão, faça isso. Pratique isso na sua vida. Amém? Davi já havia defendido as suas ovelhas do ataque de um leão, do urso. E agora, preste atenção, o Golias representava para ele um op. Todo mundo precisa de um op. Ah, não quero não, precisa brigar, não quero não. Você não quer um op? Eu quero um up. Quem quer um up? Fala para o seu irmão, Deus vai te dar um up. O que é a palavra em inglês? Up. Up. Golias serviu para mostrar a unção na vida de uma pessoa que veio de um profeta, que ele treinou no oculto, aonde ninguém via, e ele falou assim: não, eu estou preparado. Vamos continuar 1 Samuel 17 aí, vamos ler o versículo 36 agora, Carol, por favor, please. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso, uma pessoa que não tem aliança, filisteu como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Meu irmão, tem pessoas que talvez estão te afrontando. Gente, toma cuidado, porque tem pessoas que estão afrontando Deus. Toma cuidado, amém? Quando você afronta uma pessoa, cuidado para você não afrontar Deus, amém? E aí o verso 37, né? Diz aí: disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e da garra do urso. Ele vai me livrar da mão desses filisteus.
Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor é contigo, vai, vai que é tua, Tafarel, né? Vai, pode ir. Você está falando que vai, né? Você está falando que você matou o urso, matou o leão, Deus vai te livrar, então vai. Aí ele quis tentar colocar armadura, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque a armadura de Saul não serve em você. Vamos dizer isso para o seu irmão? Fala assim: a armadura de Saul não serve em você. Tem coisas que é dos outros, tem coisa que é nossa. Tem coisas que não cabem em nós. Tem algumas coisas que não cabem na gente. Né? Tem algumas coisas, né? Não vou entrar em detalhes tão pequenos entre nós dois, né? Mas, por exemplo, tem uma tatuagem muito linda, maravilhosa, mas não cabe na gente. Porque tem coisas que é do Saul, tem coisas que é do Davi. Tem muitas coisas que as pessoas fazem que não cabem na gente. Não cabe na nossa doutrina, em nós. Eu não estou condenando, eu estou dizendo que tem coisas que não cabem em nós. Amém, meus irmãos? Lindo, maravilhoso. Tem coisas que é maravilhoso por aí, mas não cabem em nós. Hoje eu estava ouvindo um pastor, uma rádio, pegando na Unicamp, falei: eu conheço essa voz. E ele falando para a mulher: não, vem cá, faz uma caridade. E não falei: caridade? Falei: será que eu estou com um pastor ou estou com um pai de santo? Né? Vem fazer uma caridade. E não sei o que tem. E foi falando. Aí falou, falei: eu conheço ele. Foi da onde eu saí. Era a igreja que eu nasci. Está lá fazendo caridade. Vem cá, irmã, manda caridade lá para... Lá mudam-se os números no Bradesco, número tal, né? Na hora eu desliguei e falei assim: isso aqui não cabe em mim mais. Isso aqui não cabe mais em mim. Amém, meus irmãos? Diga assim para o seu irmão: tem muita coisa que você vê na internet e não cabe em você, meu irmão. Eu acredito, pastora Sandra, que a armadura de Saul era linda, maravilhosa. A armadura mais linda que tinha em Israel, mas não cabe em Davi. Tem coisas que não cabem na nossa vida, meu irmão. Tem coisas que você tem vontade, tem desejo, mas fala assim para o seu irmão: mas isso aí não cabe mais em você, meu irmão, amém? Não cabe mais em você. Tanto que ele até tentou, e tem irmão que dá uma tentadinha, né? Ele até tentou, mas deu uma atrapalhadinha, falou: tira esse negócio aqui, sabe o que você precisa? De um estilingue. Na cabeça do capiroto, ele vira a cabeça, cai de costa, em nome de Jesus. Amém? Quem está entendendo, dê amém, dê um aplauso ao Senhor. Amém, meus irmãos? Tem coisas que não cabem na nossa vida. Então, a verdade vem cá os músicos já, é aquilo que nós queremos ser na frente das pessoas, nós temos que praticar enquanto, né? O que nós somos em público só vai impactar a vida daquelas pessoas que nos observam se tiver um respaldo de uma vida de devoção, de compromisso, longe do olhar da multidão. Quero fazer 3 perguntas para vocês. 3 perguntas, anote. De que forma que é o seu dia a dia quando você está? Como que é a sua vida de devoção? Como que é? Como que é o seu dia a dia, a sua vida de devoção? Como que é? Eu não estou matando o urso ainda não, pastor Braz. O único que eu estou enfrentando lá em casa é o puff. Aliás, falaram para mim que o puff era puff ou é pufa? Eles estão mudando até o puff. O que o puff gosta de? Mel Gibson, mel. Hã? Não, é o puff. É o ursinho puff. Não, tem o pô. E o puff? Eu troquei o urso? Quais são aquele bonitinho que fica comendo mel? O Poo. Pastor Braz, você está enfrentando o ursão? Não, só estou enfrentando o Poo por enquanto aqui. Você está enfrentando o leão? O máximo que tem é um siamezinho lá em casa lá.
Começa com o siamês, aí vai para Jaguatirica, da Jaguatirica vai para Parda, da Parda vai para Pintada, da Pintada vai para Onça, e aí no final chega no chefão lá. Você lembra quando você jogava videogame, que você mudava de fase? Eu ficava vendo o João Paulo jogar videogame, eu nunca joguei nada, né? Mas ele mudava de fase, o Marcelo lembra, os irmãos lembram. Tinha que matar um chefão para você mudar de fase. Meu irmão, preste atenção. Se você quer mudar de fase na sua vida, enfrenta, mate o seu chefão, e Deus vai te levar você para lugares maiores, lugares melhores, lugares mais altos, em nome de Jesus, aleluia. Quantos creem, diga amém. Sabe, a segunda pergunta: como que você tem se treinado? Como que é o seu treinamento? Como é que você vai ser um Daniel San? Você tem que ter um Miyagi na sua vida, né? Deixa eu erguer aqui. Tem que ter um Miyagi na sua vida que vai te treinar. O seu mentor, o seu líder, presta atenção, Davi nunca desrespeitou o Saul, e olha que tinha erro, hein? E é por isso que ele foi honrado, é por isso que ele foi abençoado, por isso que ele era o amado, o querido, o preferido. Terceira pergunta: você faz o que faria se estivesse sendo observado? Você continua fazendo? Se tivesse um BBB lá na sua casa, lá orando. A gente faz isso aqui na sala de oração, né? Tem a câmera, a gente é espiritual, a gente joelha, a gente deita no chão, né? Aliás, tem aparecido um anjo, só com a sobrancelha do anjo, não sei que esse anjo. Direto o pessoal manda mensagem para mim, não é só você não, um monte de gente falou: pastor Braz, no Zoom tem, quem já viu essa sobrancelha lá? O Du falou assim: gente, é a sobrancelha do anjo. Tá bom. Agora, se esse anjo parecer com a sobrancelha meio fininha lá, eu vou falar assim: nossa, tem anjo no céu, né? Amém. Vamos orar. Quero que a igreja fique em pé. Aleluia. Você está disposto para enfrentar batalhas maiores? Diga amém. Enfrentar lutas. No final nós vamos orar pelas ofertas, né? Porque Davi falou uma palavra aqui sobre oferta. Você está disposto a enfrentar batalhas maiores na sua vida? Você está disposto para enfrentar os desafios que Deus disse que virá na sua vida em nome de Jesus? Enfrentar o Golias que ninguém quer, mas você vai falar assim: deixa comigo. Não faz como o cara do interior. Vai vir um cara aqui que esse é pastor pica-fumo. Aqui vai ter uma pessoa que nunca teve. Falei, graças a Deus, nunca teve mesmo. Igual daquele lá, nunca teve, né? Teve melhorzinho. Levante a mão para cima, aleluia. A unção. Lembra do óleo que a pastora Clô fez o ato profético de João Paulo? A unção derramando sobre a sua vida. Feche os olhos. Ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Busque a linguagem do Espírito Santo. A unção está sendo derramada. A unção está sendo repartida. Em nome de Jesus. Aleluia.